Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. A Casa Ironwood, da Fortaleza de Palo Ferro, é a segunda mais poderosa entre todas as casas do Principado de Dorne, e a mais rica e importante entre as casas vassalas da região, ficando apenas abaixo dos próprios príncipes da Casa Martell de Lança Solar nos quesitos riqueza, poder e influência. Do sangue dos primeiros homens que se estabeleceram nos altos passos de montanha em tempos ancestrais, os Ironwood são também uma das famílias mais antigas de Dorne e de todos os Sete Reinos, o que lhes permitiu consolidar seu lugar através de séculos e milênios, como senhores das Montanhas Vermelhas. O escudo Ironwood apresenta um forte portão de ferro negro cercado por duas correntes curvadas, sobrepondo um fundo marrom escurecido, representando o terreno arenoso dos altos planaltos das Montanhas de Dorne, e suas palavras são: "Nós guiamos o caminho", em alusão à sua condição de protetores do Caminho dos Ossos, o que lhes rendeu ao longo dos tempos a alcunha de Protetores do Caminho de Pedra. O castelo dos Ironwood se localiza nos montes que circundam os picos mais altos das Montanhas de Dorne, ao longo da costa do Mar de Dorne, a leste de Alcance Celeste. A fortaleza se localiza na extremidade sul do Caminho dos Ossos, uma das principais vias de acesso à península, servindo como sua principal guardiã, o que rendeu aos Ironwood muitas riquezas como controladores da passagem. As terras dominadas pela casa também são bastante férteis e ricas, repletas de minas e depósitos de ferro, latão e prata, o que contribuiu ainda mais para construir a riqueza Ironwood. Durante os tempos antigos, os Ironwood se consolidaram como a casa mais poderosa da região limítrofe entre a Península Dornesa e o antigo Reino da Campina, e por isso se autoproclamaram como os Altos Reis de Dorne, clamando posse e controle de toda a região, estimulados pela fortuna acumulada através de seu domínio de uma das duas principais vias de acesso a Dorne. Seus domínios, em seu auge, se estendiam desde a fortaleza da Casa Will, no extremo nordeste, até a nascente do rio Sangue Verde, no coração da península, e por vezes chegava até mesmo a tocar as terras controladas pela Casa Martell, de Lança Solar. Mas mesmo com todo o seu poder e riqueza, os Ironwood nunca foram capazes de conquistar a hegemonia total na região, sendo constantemente desafiados pelos Reis da Pedra e do Céu, da Casa Fowler, e pelos Reis do Torrentin, da Casa Dane, ambos localizados mais a oeste, e também detentores de terras entre Dorne e a Campina. Do outro lado, os Ironwood também passaram por diversos episódios de combate contra os Reis da Tempestade vindos do leste, como na ocasião em que o rei Yoren Ironwood viu suas forças serem repelidas e empurradas de volta às suas terras pelas tropas comandadas por Duran, o Jovem, durante a Batalha do Fosso Sangrento, ou quando o rei Oliver Ironwood se dispôs a invadir as Terras da Tempestade, então governadas por Eric VII Durrandon. O domínio Ironwood se tornou ainda mais contestado quando os Martell, que eram uma família Andala com ardentes desejos expansionistas, se colocou como sua grande rival pelo poder e pelo controle da península. Os Martell receberam para essa luta o inestimável apoio do povo Rhoynar liderado pela princesa Nymeria, vindo do mar, quando os Ironwood já dominavam, através de seu poder e riqueza, metade de Dorne. O casamento entre a princesa e Lord Mors Martell provocou um drástico fortalecimento no poder militar da casa, aumentando seus exércitos em 10 vezes, o que lhes tornou possível fazer frente aos Ironwood. Em vista disso, Nymeria declarou seu marido o Príncipe de Dorne, como uma forma de provocar uma resposta beligerante da parte do rei Ironwood contemporâneo, Yorick V, e funcionou. Com a explosão da Guerra de Nymeria, entre as duas poderosas casas, os Ironwood foram apoiados por seus vassalos, como os Blackmont, os Jourdain, os Corgyle e os Will, além de muitas outras casas menores. O conflito foi brutal, exaustivo e durou muitos anos, e no 9º ano da guerra, o príncipe Mors faleceu durante a terceira Batalha do Caminho dos Ossos, através da ação da lâmina do próprio rei Yorick V, o que fez com que o comando supremo das forças Martell recaísse totalmente sobre Nymeria dali em diante. A guerra durou ainda mais 2 anos para além da morte de Mors, e ao fim das hostilidades, o rei Yorick foi posto de joelhos por Nymeria, juntamente com seus apoiadores, e para evitar a execução, aceitou ser enviado para a muralha, para integrar a Patrulha da Noite, o que colocaria de lado qualquer pretensão futura a terras ou a uma coroa.
Com a unificação de toda a Dorne sob a casa Nymeros Martell, os Ironwood se tornaram seus vassalos mais poderosos, mas mesmo assim conservaram dali em diante sua alcunha de Sangue Real, em alusão aos seus tempos de reinado, e mantiveram também a altivez e o orgulho que lhes eram tão familiares. A amarga rivalidade com a casa Fowler, também tornada vassala pelos Martell, permaneceu após o fim das hostilidades, com os Ironwood nunca tendo sido capazes de se esquecer da forma como os Fowler apoiaram os Martell contra eles durante a fase mais aguda da Guerra de Nymeria. Centenas de anos mais adiante no tempo, os Ironwood estiveram ao lado de seus senhores Martell na luta contra a invasão Targaryen, durante a primeira das Guerras Dornesas, ajudando eventualmente a manter e conservar a autonomia de Dorne perante o Reino Unificado. Mais tarde, durante os tempos da Dança dos Dragões, a facção negra da rainha Rhaenyra Targaryen contou com o auxílio de um cavaleiro exilado da casa Ironwood, Sor Giles. Durante o famoso evento do assalto ao Fosso dos Dragões, em Porto Real, Sor Giles foi um dos 7 que cavalgaram, o grupo de 7 cavaleiros enviados por Rhaenyra até o fosso para tentar localizar e salvar seu filho e herdeiro, Joffrey Velaryon, que havia corrido para tentar salvar os dragões Targaryen da ira de milhares de plebeus, mas ele e seus companheiros foram assassinados na tentativa de resgatar o príncipe. Os outros Ironwood se uniram aos Sete Reinos com o restante de Dorne no ano 187, quando Maron Martell se casou com a princesa Daenerys, irmã do rei Daeron II, selando a incorporação do principado ao reino Targaryen, mas mesmo assim, a veia rebelde do sangue real ainda se fez presente, quando a casa se voltou contra os Targaryen e os Martell em nada menos do que 3 das 5 rebeliões Blackfyre. Em tempos mais recentes, quando o príncipe Oberyn Martell tinha apenas 16 anos de idade, ele foi encontrado na cama junto à senhora esposa de Lord Edgar Ironwood, o senhor da casa de então. Naturalmente, a honra do senhor e da casa demandavam uma reparação, e ambos os homens se envolveram em um duelo, embora em virtude da juventude e do elevado nascimento do príncipe, o embate fosse apenas até o primeiro sangue. Ambos os homens sofreram pequenos ferimentos e a honra foi satisfeita, mas enquanto Oberyn, sendo jovem e vigoroso, se recuperou rapidamente, Lord Edgar veio a falecer pouco depois, em decorrência de sua ferida, e desde então, fortes rumores circularam por toda a Dorne, dando conta de que Oberyn havia envenenado sua lâmina, o que explicaria a morte súbita do Lorde, o que lhe rendeu desde então sua famosa alcunha de A Víbora Vermelha de Dorne. Por conta deste lamentável episódio, o príncipe precisou se exilar em Essos durante alguns anos, para aplacar o novo ultraje à casa Ironwood, e como uma forma de pagar o débito de sangue contraído por Lança Solar, o príncipe Doran Martell se ofereceu para enviar seu segundo filho e primeiro descendente masculino, príncipe Quentyn, a Palo Ferro, para ser criado como protegido do neto e herdeiro de Edgar, o agora Lord Anders Ironwood. Quentyn serviu na fortaleza, primeiro como pajem e depois como escudeiro, e escolheu deliberadamente ser sagrado como cavaleiro por Lord Anders ao invés de receber o título de seu tio Oberyn, pois já havia desenvolvido uma relação tremendamente próxima a Anders, considerando-o desde então como seu segundo pai. Nos dias atuais, Lord Anders ainda domina a casa, e tem com sua senhora esposa 3 filhos. Enys, a mais velha dentre os filhos e portanto a herdeira de Palo Ferro, de acordo com as leis de Dorne. Cletus, o filho do meio, um jovem intrépido e grande amigo do príncipe Quentyn. Gwyneth, a mais jovem das filhas. O único outro membro conhecido da casa Ironwood ao final do 3º século após a conquista é o sobrinho de Lord Anders, Sor Archibald, um guerreiro formidável de grande estatura e prodigiosa força, tornado completamente careca por uma doença desconhecida de infância. A única pequena casa juramentada aos Ironwood de que se tem conhecimento é a casa cavalheiresca Drinkwater.